Bom, pessoal, hoje é o dia do áudio aberto, mas vou ter que dar o recado para o pessoal endógeno, os bimodais endógenos, para dizer que nós temos hoje a nossa live de fechamento do mês de janeiro. É a primeira live do ano, já estamos aí fechando o mês de janeiro, o tempo está voando, né? E estamos aí fechando aí o mês e já com um primeiro e-book. Esse e-book tem uma característica, chama Prompt Existencial, né? Vou ler o nome completo para vocês. Redefinindo seu prompt existencial, um guia para viver mais e melhor na nova civilização 2.0. Estou colocando esse e-book, vai ser diferente, estou colocando para vocês, você pode preencher. O pessoal interno já recebeu direto o link e o pessoal externo passa por um formulário em que eu faço lá os contatos, perguntando se tem interesse em vir para a escola, etc. Depois a gente pode conversar, né? Eu não coloquei ele em PDF, estou colocando o link para as pessoas acessarem o Google Docs. Para acessar o Google Docs, eu optei por guardar um link, porque você pode ter a versão mais atualizada. O PDF vai ficar desatualizado, né? Bom, então estamos aí com o Prompt Existencial e esse livro tem, vamos chamar de e-book, sai livro da minha cabeça, entra e-book. Esse e-book tem uma característica nova, isso faz parte do projeto de 2025, um dos nossos projetos, são 3 projetos fortes esse ano, um deles é esse, um é o desenvolvimento do Prompt Existencial e a partir daí aprofundando isso via mentorias, formulários, conhecimentos, etc. A gente está trabalhando com isso, quer dizer, a gente desenvolveu a existenciologia no ano passado, que é a inovação pessoal, um nome mais agradável para a inovação pessoal, que é a existenciologia, e na existenciologia a gente está tentando identificar padrões, metodologias e princípios para pessoas serem ajudadas. Então esse livro é o início dessa conversa, então tem a ver com esta abordagem. A segunda abordagem, a segunda pesquisa é o ChatGPT, é o estudo do que a gente está chamando aqui de TDMIs, tecnologias digitais mais inteligentes, e aí a gente está vendo como é que essas TDMIs podem ajudar bimodais, né, a melhorar a sua performance, o seu desempenho. Então eu estou falando e também estou preparando um e-book, né? E esse e-book nós vamos desenvolver um lado que é uso geral para qualquer área, o que eu estou aprendendo no uso geral, e depois um uso específico para conceituadores, né? Pessoas que desenvolvem conceitos. Então comecei esse e-book e o terceiro é uma mudança profunda, né, de como a gente está gerenciando o acervo. Eu estou pegando todas essas TDMIs e melhorando muito a capacidade de trabalhar o acervo da escola, né? Então é a manutenção, melhoria do acervo, etc. Então são esses 3 grandes projetos. Então a gente já botou o e-book do projeto do Prompt Existencial, né, da existenciologia, já botou para rodar, e a gente teve uma participação intensa das TDMIs. Tem várias novidades ali, já falei um pouco para os bimodais endógenos ali, tem um prefácio do Gemini, tem uma análise do que é bimodais, a partir de conversas com várias TDMIs, o diferencial que o Nepo tem como conceituador, que eu consegui trabalhar. Tem várias coisas interessantes e acho que vale a pena dar uma olhada nesse e-book, não só por uma questão do tema em si, mas também de todo o trabalho que eu fiz. Então, eu até estava colocando isso, né? O diferencial do conceituador, e neste artigo de hoje é a primeira vez que eu faço isso, eu pedi para várias TDMIs para fazer uma análise do artigo, o que ele considera que esse artigo tem de inovador em relação ao mainstream, eles têm uma base de dados grande, né? E me desse uma nota de 1 a 5, quanto é que eles acham que esse artigo tem de diferencial. Eles não sabem que fui eu que escrevi. Então não é assim, eles vão paparicar
o cara que está escrevendo. Não, eu botei lá o artigo, não disse de quem é. Né? E eu levei nota 5 em termos de inovação em relação ao mainstream. Aí no final do artigo, pela primeira vez, eu já tinha feito isso no artigo passado, mas pela primeira vez eu tenho o resumo do que a gente se diferencia do mainstream e tenho também uma análise mais detalhada do que a gente está fazendo, o que esse artigo tem de diferente do mainstream. E isso eu estou colocando, essas avaliações do mainstream, numa sala específica, dentro do ChatGPT, em que eu estou armazenando tudo isso para poder depois pedir uma análise, a listagem de tudo que a gente tem de diferente, a Bimodais tem de diferente em relação ao mainstream. Então isso está sendo bem legal e eu confesso para vocês que isso é uma coisa engraçada, né? Que a gente trabalha aqui muito no Off-Broadway e eu nunca tive uma avaliação mais consistente do nosso trabalho, né? Mostrando o nosso diferencial, a maneira que a gente inova, as coisas que a gente está fazendo. E agora, por incrível que pareça, eu estou conseguindo, pela primeira vez, ter um reconhecimento do nosso trabalho a partir das TDMIs. Elas, de maneira delas, colocando os diferenciais que elas veem em relação aos que estão aí. Se você pegar lá um artigo e colocar e perguntar, um artigo assim, feito por um GPT qualquer, né? E colocar lá, certamente o cara vai levar 1 ou 2 no máximo, porque não tem, porque vai estar ali repetindo. O que eles fazem é repetir. Qual é a diferença de um curador quando vai trabalhar? É conseguir criar coisas que eles não conseguem. Porque hoje todo mundo consegue escrever um artigo. Escreve um artigo aí sobre transformação digital. Vai lá, faz um artigo de transformação digital e vai lá, vai pegar uma série de artigos e vai colocar. O cara está aí, viu meu artigo? Agora tem que ir lá no beta teste, tem que ir lá passar pela Lava Jato e a Lava Jato vai mostrar o quê? Que aquele artigo não tem nada de novo em relação ao mainstream. Né? Você pode, recebi o artigo de fulano, cria lá faz um prompt, né? E aí também uma outra novidade que eu já tinha falado para os bimodais endógenos, eu criei um prompt, eu criei o prompteiro. Então ele faz os prompts todos. Eu peço para ele, digo, estou querendo uma coisa mais ou menos assim, aí o chat, eu abro a sala já com a definição que eu pedi para o prompteiro. Aí o prompteiro coloca a definição. E a partir daí a gente começa a trabalhar. Então esse é o caminho que a gente está trilhando aqui. Está sendo muito interessante, muito estimulante. Confesso que eu estou vivendo, é como se eu estivesse em cima de uma montanha, olhando para um oceano azul. Já tive essa sensação em alguns momentos da minha vida, né? Em diferentes sensações. Né? Quando eu comecei a fazer teatro, quando assumi a edição de um determinado cliente, que eu gerenciei o jornal, depois quando eu abri minha empresa e quando eu fui o primeiro coordenador do primeiro provedor de acesso no Brasil, né? Tudo ali foram sensações diferentes. Então tem oceanos azuis tecnológicos, oceanos azuis gerenciais, oceanos azuis artísticos, quando eu também escrevi meu primeiro livro de poesia, e agora estou vivendo esse oceano azul tecnológico de novo, entrando nesse campo e aproveitando o máximo que eu posso como conceituador, como curador de uma escola, o máximo que eu posso dessas novas possibilidades. Só para vocês terem a noção, agora são 5h30, eu geralmente faço 2 artigos por dia, e geralmente 2 horas, 2 e pouco. Eu já fiz o primeiro, fiz 3 horas no máximo. Eu estou me estendendo muito, por quê? Porque é muito trabalho, é muita coisa, e ajeita e arruma e não sei mais o que. Não tem aquele automatismo que eu tinha. Até chegar no automatismo vai demorar bastante. Mas eu digo para vocês, no final desse ano, o Nepô vai ser um cara totalmente diferente do que o cara que entrou. As coisas estão mudando profundamente. Bom, dito isso, o nariz de cera gigante, vamos falar agora do tema do artigo. A chave para a transformação aprendendo a ativar a mente secundária foi, inclusive, agora eu tenho um tituleiro. Eu boto o meu título e depois eu peço para ele títulos criativos. Então o título foi a partir dele, né? A chave para a transformação aprendendo a ativar a mente secundária. Eu acho interessante, e isso aí é uma abordagem que a gente vem trabalhando, inspirados aí em vários autores. Você vai pegar o Kahneman, vai pegar
o Goleman vai pegar o Freud, que sempre disseram que a gente tem duas vertentes, né? O Freud vai dizer consciente e inconsciente, o Kahneman vai dizer mente rápida, mente devagar, o Goleman vai falar, ele ainda fala de sistema 1, sistema 2, o Goleman vai falar também, né, de uma mente mais racional, entre aspas, e outra mais emocional. Então, o que a gente tem aí? Qual é o primeiro passo para que a gente possa lidar, começar a entrar nesse mundo aí do Sapiens 2.0? E esse artigo, isso fica claro, bem limpo. A primeira coisa, a primeira discussão que a gente tem que fazer é a discussão de quem é o Sapiens. Porque a gente está, aquele livro do Harari fez sucesso porque ele botou o Sapiens na berlinda. Fiz várias críticas do livro, tem coisas boas, coisas que eu não gosto, mas existe uma coisa importante que o Harari traz. Ele botou o Sapiens na berlinda. Porque a gente está vivendo uma nova era e o Sapiens está passando do 1.0 para o 2.0. Então a pergunta no fundo, é o seguinte: quem é o Sapiens, afinal? A gente está sendo surpreendido. Quer dizer, peraí. Quer dizer, mudou a mídia, mudou a civilização, totalmente. A gente está diante de uma nova era civilizacional, né? Beleza. Aí se a gente pegar essa galera toda que já fala em duas mentes, a gente vai entender que quando o ser humano estava lá atrás, o desenvolvimento que nós conseguimos fazer, todas as criações que nós fizemos ao longo da história, se deve ao uso mais adequado ou uso mais intenso da mente secundária. A mente primária é aquela que vai no fluxo, é no automático. Quando a gente começa a falar, a gente dá um upgrade na mente secundária. Quando a gente começa a escrever, a gente dá um upgrade na mente secundária. Quando a gente começa agora a viver esse mundo digital, a gente está dando um upgrade na mente secundária. Conforme a gente vai aumentando a população, mais e mais a mente secundária precisa ser desenvolvida. Conforme a gente vai aumentando a população, mais e mais a gente precisa de responsabilização, de singularização, de potencialização. E para a gente poder fazer isso, para a gente poder se personalizar, a gente precisa da mente secundária. A mente primária, eu boto isso no artigo, ela é extremamente desenvolvida quando a gente tem centralização de poder. Porque o centro começa a definir como é que é a vida, e as pessoas não têm muito espaço e vão seguindo aquelas premissas. Aquilo ali é uma espécie de cenoura que todo mundo vai seguindo. E aí você vai desenvolvendo a mente primária. Então botei como regra da escola, né, que a gente desenvolve. Quanto mais for centralizado um determinado ambiente, menos você vai ter o desenvolvimento da mente secundária, e vice-versa. Quanto mais descentralizado for o ambiente, mais a mente secundária vai ter estímulo, como a gente está tendo agora. Você vai no TikTok, é um negócio impressionante. Eu abri o TikTok, agora tinha um pintor, o cara pega um carvão, um cara bem simples mesmo, ele pega um carvão e começa a fazer as coisas e mostrar como é que ele pinta. E aí ele faz uns troços lá, você fala, caraca, como é que esse cara faz isso? De onde é que esse cara tá? De onde é que esse cara veio? Qual era a chance que esse cara tinha, no passado, de eu estar podendo falar dele aqui agora? Zero. Ele poderia ser conhecido lá por meia dúzia de amigos ali na região dele. Hoje, sei lá, você tem milhares de pessoas que estão vendo ele, né? E isso em várias coisas. Então, o que é isso? É singularização, é nicho. O mundo vai estar cada vez mais nichado, cada vez mais singularizado. Mas para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de o quê? Precisa dar um upgrade na nossa relação com a mente secundária. A mente primária é o quê? O Zeca Pagodismo. Aí introduz, e eles vão reconhecer isso no final, quando dizem que a gente tem diferenciais em relação ao mainstream, né? Eu vou colocar o quê? Que a gente tem uma formatação básica obrigatória. O Gemini, inclusive, resgatou o FBO, que a gente chamava de FBO, deve ter pego aí na internet, né? Não sei de onde é que ele resgatou, mas a gente chama formatação básica obrigatória. A formatação básica obrigatória é o quê? Para sermos sapiens, nós somos formatados. Muito mais do que o cavalo, muito mais do que o coelho, muito mais do que os outros. Eles também têm uma certa formatação. Há ali de alguma forma, né, eu tive aqui, vivendo aqui um cavalo que tinha aqui, uma égua que deu o potro, e eu acompanhei. Ele sempre estava do lado da mãe, estava ali meio que seguindo um pouco. Depois ele foi se independendo. Mas ele, quando saiu da barriga da égua,
ele foi em pé, já ficou em pé já depois de 5 minutos. E quanto tempo uma criança fica para ficar em pé? Um ano. Né? O meu mais velho, 1 ano. Né? Então, depois aí, para poder começar a se mexer, etc., é muito mais tempo. Então, essa formatação básica obrigatória, ela é fundamental. Sem ela, a gente não vive. Só que essa formatação básica obrigatória é o ponto de partida. É onde ficam armazenadas as nossas coisas, os traumas, as emoções, as reações, as nossas dificuldades, está tudo ali. Quando a pessoa diz assim, o cara vai fazer terapia, o que ele faz quando ele faz terapia? Vou fazer uma terapia, estou cheio de problema. O que ele vai fazer? Ele vai conversar com alguém, esse alguém vai ficar ali estimulando a mente secundária dele, para ele fazer uma revisão da mente primária, para que ele possa criar um prompt existencial mais sofisticado, para ele poder agir melhor diante dos problemas. Essa é a caminhada da mente secundária. Então eu vou falando sobre isso, falo aí dos problemas que a gente tem em relação a não conseguir colocar a mente secundária para rodar e que a gente precisa para viver nessa sociedade muito mais dinâmica, muito mais, que eu chamo de DDI, né? Dinâmica, descentralizada e inovadora, a gente precisa desenvolver e trabalhar cada vez mais com a nossa mente secundária. Então vamos aí colocar aí algumas frases. A mente secundária é a parte responsável pelo pensamento reflexivo, crítico e analítico. Ambientes mais abertos e descentralizados ampliam as oportunidades de reflexão autônoma. Quanto mais centralizado é um ambiente, menos a mente secundária será estimulada. A FBO, formatação básica obrigatória, é essencial para a sobrevivência, mas precisa ser revisada constantemente para ajudar mais do que atrapalhar. Viver é o ato de repensar nossa formatação básica obrigatória. O Sapiens 2.0 será caracterizado por exercícios para manter a mente secundária ativa, assim como fazemos com a musculação do corpo. Tudo que o Sapiens criou em sua jornada foi graças ao uso mais adequado da mente secundária. A renascença civilizacional 2.0 que nós estamos vivendo e pouca gente está percebendo, promove o autoconhecimento e a inovação como pilares para superar a crise civilizacional. E aí eu fecho com a frase do nosso querido Henry Ford, que diz: pensar é o trabalho mais difícil que existe, e é provavelmente por isso que tão poucos se dedicam a ele. Repito, pensar é o trabalho mais difícil que existe, e é provavelmente por isso que tão poucos se dedicam a ele. Ou seja, não usam a mente secundária. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, eu diria o seguinte: outro dia o cara chegou para mim e falou que eu vou fazer uma pós, não vou entrar na escola para fazer uma pós. Falei, beleza, não falei nada, porque eu acho meio chato às vezes falar determinadas coisas, mas eu digo para vocês o seguinte: eu dou aula em pós-graduações. Tudo bem, precisa de diploma, vai fazer uma pós. Quer aprender, não vai fazer pós. Porque as pós, 90% das pós, eu não vou dizer 100%, mas 90% são muito engessadas. Geralmente as pessoas querem multiplicar as pós, né? A FGV me chamou para dar aula lá e aí falou, olha, agora você tem que seguir esse roteiro aqui, o PowerPoint é esse. Eu falei, cara, estou fora disso. Não fui dar aula lá, né? Não é por aí que a banda toca. Então, o que acontece? Nesse novo cenário, as pessoas querem inovar, mas as pessoas querem inovar e vão fazer a sua formação em lugares, entre aspas, conhecidos, renomados, e não vai fazer uma coisa na Bimodais, que é um negócio que não tem certificado, que não tem, que não é indicado pelo MEC, que não tem 5 estrelinhas do MEC, etc, etc, que ninguém vai valorizar. Entendeu? Porque você vai aprender aqui. Aqui o negócio é aprendizado. Não é para aparecer, é para aprender. E a gente aqui faz um trabalho de pesquisa, né, profundo, para que a gente possa entregar para as pessoas. Aqui é um projeto missionário. A gente aqui não está... A minha ideia aqui não é
trabalhar para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro para trabalhar, para continuar o meu projeto. E no momento que agora, esse ano, que eu vou conseguir talvez a independência financeira, saindo da aposentadoria com o apartamento que eu vou vender, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E é isso que eu convido vocês, para ajudar e participar desse projeto. Me manda um zap de pô, chega de mimimi, quero ir. Quero tomar a pílula vermelha, quero sair de Matrix, quero ir para Bimodais. Estou esperando você. Valeu, um abraço.